Minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Fernanda, tá joia? Estou realizando as leituras para o mês de setembro, signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva coletiva, tá? Pode ser que não venha ressoar com todos vocês, tá bom? Gratidão você inscrito pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? Me auxilia muito aqui dentro, ok? E vamos lá para a leitura. Signo de Peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Como será aqui o mês dos piscianos? Qual é a energia? Quais são os acontecimentos, né? Que eles precisam ter ciência. Signo de Peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Participação, celebração, a luta e a carta da confiança, minha gente. Aqui me fala muitos que vocês, piscianos e piscianas, nesse mês de setembro, lembrando que as leituras de mês mensal, elas têm o prazo de 3 meses, tá joia? Então aqui fala muito para mim do seguinte, que vocês de alguma forma estarão presentes em contextos aonde vocês, como que eu posso dizer aqui? Mas é como se fosse trabalhos relacionados aqui a algo com relação à caridade. Também me fala muito onde você, dentro de contextos, aonde exista a participação dos demais, então aqui existe uma integração, tá certo? Então um trabalho aqui realizado, um trabalho feito em equipe, tá? Então pode não ser de repente, talvez aí exatamente voltada para a caridade, mas pode ser que vocês estejam se envolvendo ou buscando um trabalho ou algo assim, ou vocês sejam inseridos em algo onde haverá a participação de todos, entende? É como se formasse aqui uma corrente do bem, sabe? Então todo mundo participa, todo mundo doa um pouco de energia e recebe, eu dou um pouco de energia e eu recebo. Então me fala muito que essa energia vai fazer com que vocês celebrem a vida de vocês. Então é como se vocês aqui fossem se sentir mais leves, né? Se sentir de repente menos sobrecarregado. E isso vai fazer com que você comemore a sua vida, com que você comemore pequenas coisas, pequenas conquistas, com que você de repente olhe para a sua vida ou para as situações de uma forma um pouco mais simples. Então pode ser que contextos que de repente tenha muitas coisas assim, situações exageradas, entende? Você, como que eu posso dizer? Deixe de ter aqui importância para você, sabe? E você comece de repente a apreciar a beleza mais simples da vida. Entende? Não sei se dá para entender, mas é isso que eu quero dizer. É a beleza mais simples da vida, é a simplicidade do contexto da vida. E você, de alguma forma, cara, se sentindo muito bem. Se sentindo aqui numa energia muito leve. Porque essa energia de algo onde vocês irão participar, ou vocês estão sendo inseridos, ou vocês já estão buscando de repente, vai trazer para vocês esse sentido na vida de vocês, entendeu? Então, de repente, por isso aqui, dessa celebração, dessa alegria. A carta da luta, ela me fala muito aqui, minha gente, de vocês, de alguma forma, essa energia, ela vai mexer com vocês, que irão existir até pensamentos que vocês irão deixar para trás. Porque se você for ver aqui, ó, aqui é uma pessoa que luta contra a própria mente, porque aqui é o signo de ar, tá? Então, Libra, Gêmeos e Aquário. Então, aqui é uma pessoa que luta contra si mentalmente, tá vendo? É eu lutando contra eu mesmo, contra os pensamentos que entram na minha mente. Então, essa energia vai fazer com que vocês, de alguma forma, parem de brigar você com a sua mente, e você vai se sentir muito mais confiante emocionalmente. Então parece que assim, é um contexto que é exatamente para que você vivencie, para você vivenciar.
entende? Porque é algo que vai te fazer muitíssimo bem, essa situação. E aqui pode ser tantas situações, como pode ser você de repente envolvido na natureza, aqui pode ser você de repente fazendo coisas com reiki, tá? Trocas de energia, né? O envolvido na natureza, então você sentado no chão e aqui você tá com uma mão no chão apoiando e a outra mão aqui, então você tá trocando energia, você tá recebendo energia, entende? Isso é o participar, né? Independente da situação, isso é o participar, é quando eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou, entende? Então, essa coisa aqui vai fazer com que vocês se sintam muito confiantes, entendeu? E a mente de vocês, ela vai dar uma trégua. Vocês vão dar uma trégua na mente de vocês. É como se vocês, de alguma forma, entrassem num estágio de inércia mental. 4 de espadas. Inércia mental. Vai ser um momento onde você vai passar e você vai se sentir dessa forma, entende? É o meu momento de descanso, tá certo? E se sentindo muito mais confiante na sua vida, nas coisas que você quer fazer, nos projetos que você quer dar seguimento, que você quer iniciar na sua vida, nas mudanças que você quer realizar, em contextos que você acredita que você tem que finalizar e que você tem que iniciar. Tá joia? E o que mais para o signo de Peixes? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma liberdade, vê aqui para mim agora. Uma liberdade, é como se vocês se sentissem libertos, livres, sabe? O ar livre vai te fazer muitíssimo bem. Enfim, vamos lá. E o que mais para os piscianos e piscianas para o mês de setembro? O que é que eles precisam aqui saber? Precisam ter ciência. Valete de paus, que me fala muito de vocês renovando a sua energia da ação, a sua energia do fogo, a carta da justiça e a carta dos enamorados. Aqui me fala muito para que você coloque nesse mês a sua energia naquilo que você acredita que é justo para você e que te traz equilíbrio, tá certo? Que você tenha que você traga aqui equilíbrio seu racional em momentos em que você for tomar atitude, ok? Por que disso? Porque a gente tem aqui a carta dos enamorados, né? Então me fala de uma justiça sendo feita referente aqui a uma escolha, né? A uma escolha, aqui o livre-arbítrio, aqui também me fala muito de que vocês têm o poder do livre-arbítrio, certo? O poder da escolha. Então, a use com justiça, entendeu? A use com equilíbrio, a use com o seu, use-a, né? Use-a com com a sua mente, no sentido do quê? De você racionalizar para tomar aqui decisões, tá certo? Então, assim, existe algo, aqui me fala muito de que vocês essa energia não é para você questionar as coisas que vão acontecer na sua vida e a forma como que você vai estar se sentindo, porque me mostra que essa situação aqui da participação, de você se sentir integrado, de você se sentir muito bem em coisas que para você vai olhar e vai falar assim, nossa, isso aqui é muito simples, mas isso aqui me faz tão bem. Não é para você duvidar disso, entende? É para você buscar, muito pelo contrário, você buscar trazer aí para sua vida essa energia jovial, a energia da ação, a energia do ímpeto, é para você trazer mais paixão para a sua vida, entende? É você trazer aquele fogo, aquela essência que move a gente, que faz com que a gente ande para frente, aquilo que nos queima, entendeu? Aqui me fala muito que não é para você duvidar, porque é justo, isso é justo para você. O que seria esse justo, Fernanda? É algo que é seu, entendeu? Que ninguém pode olhar para tua cara e falar, não se sinta dessa forma, você tá entendendo? Porque isso é seu. Inclusive, isso te traz equilíbrio. Isso te traz equilíbrio, na sua energia te equilibra. Entendeu? Outra coisa, uma mente aqui, qualquer coisa que vocês vierem a pensar, que for aqui tomada de atitude, para que você tome aqui, né,
ação, tá certo? O seu mental. E você coloca a energia do fogo, entendeu? Então eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu quero fazer algo na minha vida, eu vou racionalizar isso daqui e vou trazer a energia da ação, aquela energia do início, de quando a gente é jovem, a gente quer fazer as coisas e tem aquele fogo, aquela sagacidade de conquistar as coisas na nossa vida, ok? E me fala para que você também, quando for fazer as suas escolhas, você também seja justo com você, tá? Porque a carta dos enamorados, ela fala também de contexto religioso, ela também fala de contexto religioso, tá certo? Mas aqui para mim me traz muita conotação de ser no contexto religioso, oh meu Deus, contexto amoroso, sendo aqui você tendo que fazer uma escolha. Então é como se você caminhasse para uma escolha justa na sua vida. E aqui é você tendo que fazer uso do seu livre-arbítrio também, entende? E o que mais? Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Valete de Copas. As de Copas. 9 de Ouros. Bom, aqui me diz o seguinte, para que vocês se valorizem e se reconheçam, tá certo? Para que você traga esse sentimento para sua vida, para que isso te transborde, ok? Aqui também me fala muitos que por algum tempo, né? Por algum tempo não. Daqui 9 meses, 9 anos, vão conquistar aqui aquilo que desejam na vida, a realização material. Então, o que quer dizer isso aqui? Para que você se valorize e se preencha desse amor próprio, e se preencha desse reconhecimento. Encha o seu emocional, encha a sua copa, entendeu? Porque esse emocional seu preenchido vai fazer com que você caminhe até o 9 de Ouros. Então é assim, é algo que de repente você está querendo realizar e você sabe que isso te traz esse sentimento de preenchimento, de taça cheia, de emocional transbordando, faça. Faça porque isso vai te levar aqui à sua realização material, tá certo? E o que mais? Signo de Peixes, a carta do Imperador, a Rainha de Ouros. Aqui temos um casal, hein? Aqui pode ser que vocês tenham pessoas na família. Olha o 4 de espadas. Lembra que eu comentei lá em cima da carta da luta, do 4 de espadas? No momento em que você parar para poder refletir. Aqui tem muita gente também que de alguma forma esse mês vai parar para poder pensar, né? A respeito de repente, uma situação que vivencia com alguém que talvez essa pessoa seja controladora, entendeu? Seja alguém que seja impulsivo, tá? Eu acho que aqui me traz muito aquela conotação, minha gente, da carta dos enamorados e a escolha que vocês precisam fazer. Como no que diz aqui, o que é que você quer para sua vida, entende? Mas me fala muito para você, nesse sentido, sim, de você pensar, racionalizar o que é que você quer para sua vida e para que você pense sobre a sua segurança financeira, sobre a sua estabilidade, para que você lembre que você é um imperador e uma imperatriz, entende? Para que você tenha um controle, para que você equilibre aqui os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Para que você seja justo, entendeu? No sentido de que eu faço, mas eu recebo em troca. Porque tem muito pisciano aqui que faz as coisas, não recebe em troca, fica chateado e não fala nada. Né? Não abre boca, não fala nada. Então, assim, é como se você tivesse que olhar e olhar para as situações, para as pessoas, para as coisas que você entra, para esses contextos e ser justo com você, entendeu? E justo com as pessoas também, mas principalmente com você, tá certo? Também fala para que você pense a respeito do que se refere às coisas materiais na sua vida. O que é que te traz segurança, entende? O que é que para você te traz segurança na sua vida? É como se dissesse assim, o que significa aí o dinheiro para você? O que é o dinheiro?
Entende? Porque aqui também pode me falar de um pai, talvez, e uma mãe, que algumas pessoas lidam aqui com um pai e uma mãe que são pessoas que são controladoras, entende? E às vezes parece que não deixa vocês pensar, raciocinar. Mas me fala muito, tá? Ok, eu entendi aqui um outro contexto. Me fala muito de que é para vocês pararem para pensar, porque aqui tem pessoas que estão que nasceram em um berço relativamente aí bom, um berço bom. Então, berço bom, né? Pessoas que têm uma condição de vida aí um pouquinho melhor. Então, fala para que essas pessoas que se conectarem com essa energia, para que vocês pensem a respeito do que é, o que significa aí a valorização do dinheiro para você, o que é o dinheiro para você. Tá certo? E aqui tá outra coisa. E para você buscar os valores que o seu pai te passou. Então, para quem teve a vivência do pai, é para você buscar os valores do que seu pai te passou. Entendeu? Sobre justiça, acredito, sobre moral, caráter, alguma coisa assim. Ok? E aí, vamos lá, agora aqui para a área amorosa aqui, né, minha gente? Existe uma pessoa aqui na vida de vocês que parece que vai trazer uma justiça aí na vida de vocês, tá? Que vai ser alguém aqui que vai trazer um equilíbrio para a vida de vocês. Pessoas do signo de Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, tá? Mas assim, me fala muito do seguinte, que essa pessoa, ela traz essa energia, esse fogo, essa paixão, né? Essa coisa aqui que acende, e junto ela também traz aqui o emocional. Então, tem a combinação da cama e tem a combinação aqui do emocional, tá certo? Mas me fala muito que vocês vão ter que escolher. Aqui vocês vão ter que pensar sobre o que é que vocês querem na vida de vocês. Porque é como assim, algumas pessoas querem ter estabilidade financeira, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, também querem ter um relacionamento. Então, é como se dissesse assim, você acha que você não... Para chegar aonde você quer, de repente, você tem que ter aqui um foco, né? E você acredita se este é um momento, de repente, de você entrar em um contexto de relacionamento antes de atingir aquilo que você quer na sua vida? Entende? Por isso da carta dos enamorados, tá? Por isso da carta dos enamorados, porque traz essa conotação aqui de um contexto. Outra coisa, existe alguém aqui muito jovem, gente, muito jovem, só que, cara, essa é uma pessoa que parece que ela só vem mais aqui para poder curtir, tá? Tem só mais o fogo aqui da paixão. Que ela vai trazer uma coisa aqui muito de senso de justiça, é uma pessoa que sabe racionalizar, que sabe conversar, entendeu? Mas eu acredito que ela vai deixar com vocês aqui com uma certa dúvida, tá? No sentido do que ela realmente quer com relação a vocês. Se ela de fato quer algo sério ou se ela de repente só quer aqui um amor carnal aí, um sexo selvagem, ok? Aqui tem outra pessoa também que traz essa energia aqui mais jovem, tá certo? Mas é alguém que também de alguma forma tem aqui uma coisa aqui de se reconhecer, de se valorizar, mas essa pessoa ela não parece ser uma pessoa ruim, entende? Ela é alguém que faz faz com que você se sinta bem. Mas ela consegue te trazer um prazer no que se tende aqui no financeiro, tá? Então pode ser que essa pessoa que ela tenha um equilíbrio financeiro, então ela consegue fazer com que você se sinta bem emocionalmente, mas com o dinheiro, não com o sentimento. Tá? Então aí vocês observem, ela não tem aqui um sentimento, ela consegue fazer para você as coisas, de repente é o jeito dela, tá? De repente ela não sabe mostrar aí o que sente de uma outra forma, mas aqui mostra para mim que ela é uma pessoa que ela consegue fazer com que você se sinta dessa forma, mas
com relação a presentes, com relação aos bens que ela tem e o que ela pode te proporcionar. É alguém que pode te proporcionar prazeres materiais, então uma viagem, um presente, algo assim. Mas se você tá nessa vibe, show. Mas se você não tá nessa vibe, tá querendo que essa pessoa entre num contexto com você de emocional, ela não tá ligada com você com relação a isso, tá? Até porque na cabecinha dela, ela acredita que o reconhecimento e a valorização é feita pelo dinheiro, tá? Pelo material e não pelo sentimental, tá certo? Então, para ela, eu faço algo aqui para você que tem que tem aqui o dinheiro que eu tenho como te agradar. Então tá ótimo. Eu tô te agradando, eu tô te presenteando e tá tudo bem. Então é você, né, precisa ver aí, tá certo? E me fala de alguém que tá dentro de um relacionamento aqui, que tá casado com uma pessoa mais velha, né? Ou vice-versa, ou você é mais novo, você é mais velho e tal. Me fala muito de vocês aqui parados pensando, entende? É como se houve aqui um certo distanciamento, onde cada um está preocupado com relação ao que quer para si, ou ao que é interessante para si. Entende? Não tá tendo aqui um sentimento. Embora esse imperador ou essa imperatriz, ela é uma pessoa mais equilibrada, tem aqui um pouco de ciúmes, tem aqui um pouco de... Como é que eu posso dizer aqui? Aquela coisa de possessão e tal, tem essa coisa, de repente às vezes a pessoa é um pouco rígida para falar e tal, tem. Mas parece que existe a outra parte, que pode ser vocês, ou pode estar espelhado, tá muito mais preocupado no que se refere às finanças, tá? Então me fala que é para que vocês parem um momento para poder pensar a respeito aqui desta pessoa na qual vocês estão. É como se vocês precisassem aqui avaliar este contexto aqui, tá? Me traz muito como se fosse até continuação da leitura de cima aqui. Os signos envolvidos: Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes, Gêmeos, Libra, Gêmeos e Aquário, Áries e Libra. Bom, tem... Acho que tá equilibrado, né? Não, tem mais signos de ar. O signo de ar tá um pouquinho mais forte, tá certo? Vamos lá com o baralho cigano? Vamos ver aqui o que o baralho cigano diz pra gente. O que mais que nós temos aqui para dizer? A carta da cruz. Os caminhos, olha só, minha gente. Saiu aqui os enamorados e aqui na carta do cigano, do baralho cigano, os caminhos. A carta da justiça e a carta da cruz, cara. As coisas não são à toa, né? Vamos lá. E os lírios. Aqui me fala muito que vocês têm duas escolhas aí para fazer no caminho de vocês, sabe? Existem dois lados, aqui é como se você tivesse que escolher, entende? Me fala muito também do seguinte, que se você escolher o caminho que te desafia mais, você vai encontrar lá na frente a sua paz e a sua tranquilidade, entendeu? Outra coisa, me fala muito que vocês têm aqui uma vitória no caminho de vocês e que vocês vão se sentir felizes, que depois dessa jornada, aonde a cruz parece tão pesada, aonde essa jornada parece tão pesada no caminho de vocês, terá aqui a felicidade, terá aqui a paz. Vocês serão honrados, entende? Vocês serão aqui reconhecidos, se assim você quiser, né? Mas me fala que você tem aqui no seu caminho muito brilho, muito amor, muita paz, muita tranquilidade, que você tem muita felicidade, entendeu? Na sua vida, beleza, para que você também se arrume. E me fala do seguinte, que você vai sim, esse caminho qual você está enfrentando hoje, ele te leva aí a uma superação. Entende? Ele te leva a uma superação. E se você tiver que escolher um caminho na sua vida, escolha aquele que tenha os obstáculos. Por quê? Porque eles vão te ensinar no decorrer da tua jornada
muita coisa. E quando você chegar na sua vitória, você vai sentir o gosto de fato da vitória, porque você vai lembrar de tudo aquilo que você já passou na sua vida para você chegar onde você chegou. Certo? Ok. E o que mais? Vamos aqui de conselhos para os piscianos e piscianas. A leitura parece que ficou meio confusa, né, minha gente? Mas eu acredito que deu para entender. Não sei se muitas pessoas vão entender. Principalmente esse contexto aqui, tá? Do baralho cigano. Enfim, eu espero ajudar. Vamos lá. Signo de Peixes, qual o conselho para os piscianos e piscianas? Até que nós começamos a falar, o vídeo vai embora, né? Olha, o silêncio. 5, comparação. Vai falar 5 de espadas. Indo com a correnteza. Aqui me fala muito do seguinte, para que vocês, quando estiverem em silêncio, não permitam que a sua mente fique te comparando com pessoas, compare a sua vida com situações, para que você não deixe controle a sua mente no sentido dela ficar te comparando, ou seja, não deixe que a sua mente ela te domine. E aqui me fala muito para que você procure nadar com a correnteza, ir com a correnteza, mas não é no sentido de deixar a sua vida te levar. É no sentido de você entender que as coisas acontecem no seu tempo. Entende? E assim, para quê? Para que isso te traga aqui uma calma, te traga aqui uma tranquilidade. Tá certo? Minha gente, essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Peixes. Eu espero de alguma forma ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.